Está no ar Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria, estamos iniciando mais um momento de reflexão na poderosa Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e toda a sua família. Estamos na semana que antecede a data da Páscoa e gostaríamos de compartilhar alguns ensinamentos dentro desse importante tema numa série especial chamada Sementes da Páscoa. Hoje estaremos lendo um texto presente na origem da festa judaica. Vamos ler o capítulo 12 no livro do Êxodo e os versos 26 e 27. Não se esqueça de compartilhar e acompanhar a nossa série. O texto de hoje nos diz assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Que culto é este? Infelizmente, alguns eventos importantes do passado acabam perdendo a força dos seus ensinamentos. É claro que muitos desses eventos foram mantidos pelos povos que os experimentaram. Mas, em outras culturas, é muito comum haver distorções e a perda do foco original. Um desses eventos é a Páscoa, que em muitos lugares o comércio se encarregou de alterar o seu real significado. Mas pensando na origem dessa celebração, voltamos ao texto que lemos. Originalmente, a Páscoa marcou a libertação do povo de Israel de séculos de escravidão em território egípcio. E certamente, um evento como esse não poderia deixar de ser celebrado de forma marcante. A Páscoa se tornaria uma das festas mais importantes dentro da religião judaica. Da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. E além disso, a celebração também serviria para manter seus importantes ensinos às futuras gerações. Na Páscoa, a morte de um cordeiro se tornou símbolo de vida e libertação. Um evento que uniu pais, filhos e netos por toda uma longa história diante do Cordeiro de Deus. O sangue do cordeiro seria aplicado nos batentes das portas para servir de sinal para que aquela casa fosse preservada da morte que viria sobre o Egito. E a carne desse animal deveria ser assada no fogo e consumida pelo povo escolhido. Naquele dia, o povo de Israel seria liberto da escravidão. Um sangue que salva, uma carne que alimenta, uma celebração que se repetiria uma vez por ano. No entanto, tudo que se repete corre um risco de virar rotina. E no caso, uma celebração de fé corre o risco de se tornar um ritual. Por isso, além da repetição da festa, a instrução deveria estar presente. No primeiro verso que lemos, o líder Moisés chama a atenção do povo
dizendo que chegaria um momento em que saberiam que o culto virou rito. Quando seus filhos perguntassem: que culto é esse? Isto é, qual o significado e qual o sentido daquela celebração? Mas a direção da palavra de Deus ao seu povo seria o constante remédio necessário para que a importância dos ensinos daquela celebração se mantivessem vivos. Esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. No dia em que Moisés transmitiu essas palavras, no dia da libertação, aqueles que ouviram não tiveram outra reação além de se inclinarem e adorarem ao Senhor. Ações grandiosas de Deus não podem sair da nossa memória. Existe uma enorme importância em manter em nossa mente as bênçãos e os milagres que o Senhor realizou em nossas vidas. Situações como curas, livramentos, transformações e, acima de tudo, encontros com Deus, onde sentimos Sua presença de forma marcante e onde recebemos Sua bendita direção. Momentos em que Deus se revelou de forma especial a cada um de nós. Nossa constante gratidão a Deus revela o valor que damos a essas experiências. Manter viva a experiência na memória também atua na nossa conexão com o Senhor e no fortalecimento da nossa fé e da fé daqueles que irão ouvir o nosso testemunho. O culto não pode virar apenas um rito, principalmente no que diz respeito ao real significado dessa principal festa judaica. Se os eventos do Antigo Testamento são sombras do que o Novo Testamento revelaria, a Páscoa é a sombra da cruz de Cristo, onde, assim como na festa judaica, a morte do Cordeiro deu vida e liberdade à nação, o sacrifício do Senhor Jesus nos trouxe uma eterna salvação. E essa celebração não pode passar despercebida em nosso entendimento. Que culto é esse? Mais do que manter boas lembranças dos feitos do Senhor, o encontro com o Cordeiro de Deus, sem dúvida, é a maior experiência que alguém pode viver. É diante dele que podemos experimentar a alegria da salvação. Quando o sacrifício da Páscoa foi explicado aos israelitas no Egito, eles se inclinaram e adoraram ao Senhor, pois entenderam, ainda estando presos, ainda como cativos no cativeiro, que a liberdade estava diante deles. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a nossa Páscoa. O sacrifício ao Senhor. Esse é o culto no qual podemos fazer parte. O comércio vai oferecer outras coisas, mas Deus deu o seu único Filho, para que todos aqueles que depositarem sua fé nele recebam a vida eterna. Sem o Cordeiro de Deus não há salvação. Você entende essa mensagem? Hoje é dia de nos rendermos ao sacrifício de Jesus e o adorarmos como nosso único e suficiente libertador. O culto que faz sentido e que não pode ser esquecido é o culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos assim nossa primeira semente da Páscoa. O encontro com o Cordeiro de Deus é o que marca o início do nosso culto ao Senhor. Continue acompanhando essa série e ouça também outros devocionais. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Assim como o cordeiro foi repartido, a palavra de Deus deve ser multiplicada. E com a permissão do Senhor, nos encontraremos novamente para meditarmos em Sua palavra. Tenha um dia e uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém.